Um terreno retangular com comprimento 5 metros maior que sua largura será dividido em duas partes iguais por uma de suas diagonais. Sabendo-se que a área desse terreno é de 150 metros quadrados, a medida da diagonal que será utilizada para fazer essa divisão será maior que 5 metros e menor do que 10 metros, 10 metros e menor do que 15 metros, 15 metros e menor que 20 metros, 20 metros e menor que 25 metros, 25 metros e menor do que 30 metros. Eu sei que o comprimento é 5 metros maior do que a largura. Então, se eu chamar a largura de x, o comprimento vai ser x mais 5. E a área desse retângulo é de 150 metros quadrados. E aí, o que eu teria que fazer? Montar uma equação. O produto x, que multiplica x mais 5, é igual a 150. E aí eu faço x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x, trago 150 para o lado esquerdo e igual a zero. E aí eu tenho uma equação do segundo grau, que eu posso resolver para descobrir o valor de x. Só que eu não vou fazer isso, eu vou economizar uma equação, eu vou por fatoração. Eu sei que a área é 150. E fatorando 150, eu posso obter 1 vezes 150. Só que, nessa minha fatoração, eu vou querer uma diferença de 5 unidades entre os fatores. E essa não me interessa. Pode ser 2 vezes 75, não me interessa. 3 vezes 50. 4 não é divisor de 150, o 5 é. 5 vezes 30, também não me interessa. O 6 é divisor, eu tenho 6 vezes 25, daria 150. O 7, o 8 e o 9 não são divisores, mas o 10 é. 10 vezes 15 é igual a 150. E aí, o que ocorreu? Eu tenho essa diferença. Se eu chamar o x de 10, x mais 5 vai ser igual a 15. Então, eu economizei de ficar fazendo essa equação de segundo grau, simplesmente fatorando a minha área e achando a diferença de 5 unidades. E aí, o que o exercício pede? A medida da diagonal. A diagonal, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso utilizar teorema de Pitágoras. Um cateto mede 10 e o outro cateto mede 15. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter o quê? D ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Eu vou ter que d ao quadrado é igual a 100 mais 225. 100 mais 225 dá 325. Ó. D ao quadrado igual a 325. Bem, se d ao quadrado igual a 325, d é igual a raiz quadrada de 325. Se eu olhar as minhas alternativas, eu tenho aqui, entre 5 e 10, entre 10 e 15, entre 15 e 20, entre 20 e 25, entre 25 e 30. Eu vou testar a partir da alternativa C. Por que eu estou fazendo isso? Olha só, um dos catetos mede 15 metros. A hipotenusa é sempre maior do que os catetos. Então, a alternativa A e a alternativa B, eu já descarto de cara. Como que eu testo entre 15 metros e 20 metros, entre 20 e 25 e por aí vai? Olha só, se eu pegar os quadrados desses números, 15 ao quadrado é 225 e 20 ao quadrado é 400. Significa que o 15 é o mesmo que raiz de 225 e o 20 é a mesma coisa que raiz de 400. Como a raiz quadrada que eu achei é de 325, então eu tenho essa relação, que raiz quadrada de 225 é menor que raiz quadrada de 325, que por sua vez é menor que raiz quadrada de 400. Ou seja, esse carinha aqui, que é a medida da minha diagonal, é maior do que 15 e menor do que 20 metros. Então, posso marcar a alternativa correta C. Ou se não, você pode perceber que
raiz quadrada de 325 está muito próximo de um quadrado perfeito. Ó. Raiz quadrada de 324 é exatamente igual a 18. Então, raiz quadrada de 325 seria 18, alguma coisa. E 18 está entre 15 e 20. Agora, só para não dizerem que eu estou ficando preguiçoso, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Ó. X ao quadrado mais 5x menos 150 igual a zero. E aí, eu vou escrever ela aqui do lado, né? Vamos copiar. Ó. X ao quadrado mais 5x menos 150 igual a zero. Porque aí, tendo o valor de x, eu volto lá naquela parte do exercício que eu substituí um lado por 10 e outro por 15. Então, vamos ver aqui. Ó. X ao quadrado mais 5x menos 150 igual a zero. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, teria delta igual a 25 mais 600, delta igual a 625. E aí, quem seria o valor de x? X igual a menos b, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 625 sobre 2 vezes a. Isso vai me dar menos 5 mais ou menos 25 sobre 2. E aí bifurca para dois resultados. Um deles seria menos 5 menos 25, que dá menos 30 sobre 2, que dá menos 15. Menos 15 não me interessa porque eu não posso ter uma medida negativa, né? É um lado de um retângulo. O outro caso seria menos 5 mais 25. Então, daria 20 sobre 2, que é igual a 10. E aí, com esse 10, você substitui lá no retângulo, né? O retângulo ele era x mais 5 por x, né? Deixa eu desenhar aqui um retângulo. Ele era x mais 5 por x, ou seja, eu tinha um lado medindo 10 e outro lado medindo 15. Eu queria a medida da diagonal. Aí é só repetir o procedimento que eu já fiz no início do vídeo. Obrigado por assistirem, deixe os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal.